Advogado, esta sentença é plausível? A sentença sobre todo esse suspense que se criou, o que é que se passou exatamente? E esta sentença, o que significa, vai de acordo, os anos que foram dados, está de acordo, os nomes do presidente da UNITA e o presidente do grupo parlamentar já não aparecem como arguidos. Como é que podemos interpretar, já que é advogado, é jurista? Bom, eu penso que esta sentença é também uma consequência daquilo que foram as denúncias feitas pelo José Gama e certamente que o Poder Judicial ouviu esta denúncia de forma minuciosa, de forma cautelosa e o Tribunal, infelizmente, não estando alinhado àquilo que é a sua vocação tradicional do ponto de vista processual, que é, portanto, administrar a justiça em nome do povo. O tribunal fez uma espécie de um revés e recuou naquilo que eram as pretensões iniciais, Uhum. portanto, diluindo o requerimento interposto pelo ilustre advogado David Mendes, que na data dos factos, por via de uma confissão a quem ele mesmo chamou, portanto, de delação premiada, instituto esse que não tem consagração processual penal em Angola, e com base nesta pretensão de David Mendes, que tem encetado uma jornada, ou seja, uma cruzada contra Alberto da Costa Júnior, pretendia que este fosse arrolado ao processo. Portanto, não tratou-se de um processo judicial, tratou-se de uma ação teatral, digamos, com um denominador ou com uma espécie de acolhimento judicial, ou seja, a utilização do poder judicial para a prossecução de fins de natureza político-partidária, que não resultou porque José Gama estava na posse de informações confidenciais e que nos pareciam serem verdadeiras, atendendo à qualidade de jornalista, atendendo, portanto, à sua própria seriedade, e certamente que aquilo que foi a denúncia apresentada e oferecida por José Gama veio a se concretizar porquanto o tribunal afastou-se daquilo que eram as pretensões do Ministério Público e do advogado de defesa, que no seu posicionamento se confundia com um advogado da assistência, ou seja, como um assistente na acusação. Portanto, é um processo que vem mostrar que efetivamente o Poder Judicial continua numa situação de dependência do poder político, ou até usando um adjetivo comum, o Poder Judicial está efetivamente no bolso do poder político. Mas se fizermos uma retrospectiva dos processos judiciais com natureza política, nós podemos olhar com muita seriedade a questão do processo Caçule Camuling, em que efetivamente uma manifestação que ocorreu em 2012, estou a fazer referência no dia 27 de maio de 2012, transformou-se também numa tentativa de golpe de Estado. E depois, fazendo também aqui uma retrospectiva do ano de 2015, do processo 15+2, em que um grupo de jovens com inexperiência de vida social também foram arrolados a um processo de tentativa de golpe de Estado. Mas uma retrospectiva ainda mais antiga, do ano de 1977, um conjunto de cidadãos descontentes com a desgovernação a que Angola estava a ser submetida 2 anos depois da independência, também houve aqui uma tentativa de golpe de Estado que culminou com a execução sumária e extrajudicial de mais de 100 mil angolanos que foram fuzilados
muitos destes lançados ao mar, muitos destes enterrados vivos, e que depois o presidente da República, João Lourenço, em 2020, veio consagrá-los como sendo patriotas e heróis, ao ponto de mesmo de promovê-los ao grau de brigadeiros e generais. Estamos aqui a falar de pessoas que estiveram diretamente envolvidas no golpe de Estado, como Nito Alves, José Van Dunen e outros que, na data dos factos, foram considerados como sendo terroristas, como sendo criminosos, e que em 2020 o MPLA percebeu que estes atos eram efetivamente uma farsa e foram promovidos aos graus de brigadeiros e generais. Portanto, este processo que ocorreu no AMBO é um processo que visava essencialmente criar o móvel para que Adalberto da Costa Júnior e Liberty Chiaca pudessem ser constituídos e arguídos, e na fase do processo eleitoral o processo ser levado a juízo em estrita obediência às orientações superiores, na perspectiva de condená-los e torná-los inelegíveis, de modos a permitir que o presidente João Lourenço pudesse colocar, então, o seu candidato de confiança político-partidária a concorrer com um pasquim ou com uma outra pessoa que efetivamente não reunisse os requisitos para uma disputa acirrada. E porque o José Gama aqui está de parabéns, porque foi por intermédio desta denúncia pública que ele fez que me pareceu que o regime recuou nas suas pretensões, porque a forma como o José Gama, portanto, diluiu aquilo que era a ação definida pelos serviços de inteligência e segurança do Estado, mancomunados com o Poder Judicial, veio a traduzir-se, então, nesta inaptidão do pedido do mandatário dos réus e também naquilo que foi o pedido, portanto, do Ministério Público.